Olá pessoal, tudo bom? Como é que estão vocês? Tudo bem? Aqui faz bastante frio, interior de São Paulo aqui. Vamos para mais uma palavra de Deus, um palavrão de Deus para nossas vidas. Vamos falar hoje de algo bem interessante, tá? Vamos falar dos planos misteriosos de Deus. Antes de começar o vídeo, é o que eu sempre peço para vocês. Se inscrevam no canal, dê um like, ative os sininhos das notificações para vocês serem avisados cada vez que eu postar um vídeo, tá? E vamos lá para a palavra de Deus. Vamos ler aqui Atos 28, de 1 a 10. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar, ou que caísse morto de um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita, e logo depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Olha que maravilhoso isso. Vamos ler também, pessoal, aqui Isaías 55, de 8 a 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que palavra maravilhosa. Paulo acabara de sair de um naufrágio, um terrível naufrágio, pessoal. Ele estava lá, foi posto num navio com mais de 250 pessoas, mais de 270 pessoas. Um anjo apareceu para ele, disse que nada aconteceria ali, mas que eram para as pessoas comerem, porque já estavam há 14 dias sem comer. E houve esse naufrágio, nenhuma pessoa morreu. Nenhuma pessoa morreu. Você já viu um naufrágio onde nenhuma pessoa morre? Pois é, quando Deus quer, acontece. Então Paulo acabou de sair daquele naufrágio e caiu na ilha de Malta. E nessa ilha havia bárbaros naquela ilha, que as pessoas, a Bíblia fala que eram pessoas bárbaras, pessoas sem instrução, né? Então essas pessoas, de certa forma, foram escolhidas por Deus através de um plano mirabolante de Deus, um plano que Paulo nunca imaginaria que aconteceria. Então Paulo caiu nessa ilha junto com as pessoas, e quando foi se aquecer no fogo, ele estava mexendo, pegou alguns gravetos para jogar no fogo, uma víbora picou a mão dele, e essa víbora era muito venenosa, muito venenosa. Eu dei uma pesquisada e eu descobri os sintomas que essa víbora da ilha de Malta, naquela época, poderia causar a uma pessoa. Então, os sintomas de envenenamento incluem a rápida propagação da dor aguda, seguida de edema e descoloração. Grave necrose hemorrágica pode ocorrer dentro de poucas horas.
a visão pode ser severamente prejudicada, provavelmente devido à degradação do sangue e os vasos sanguíneos nos olhos. O veneno tem os efeitos de coagulante e anticoagulante. O veneno também pode afetar a estrutura glomerular, que pode levar à morte por insuficiência renal. Então, como eu disse para vocês, aconteceu um milagre ali. Paulo foi mordido por uma víbora mortal, letal, sacudiu ali a víbora no fogo como se nada tivesse acontecido. Essa víbora, quando morde, ela causa muita dor. E Paulo não deu um grito, Paulo não gritou, Paulo não se espantou, Paulo não fez nada. Simplesmente sacudiu a víbora no fogo e continuou fazendo o que estava fazendo. Jogou os gravetos ali e nada aconteceu. As pessoas olhando para aquilo falaram: nossa, esse cara é um assassino. O cara acabou de sair de um naufrágio, vem aqui uma cobra, vem, morde ele, é um assassino, ele vai morrer logo. E ficaram ali observando, horas e horas, mas nada aconteceu com Paulo, para a honra e glória de Deus. Com isso, eles mudaram a sua opinião em relação a Paulo. O que eles achavam uma pessoa assassina, eles começaram a honrá-lo, a adorá-lo, entre aspas. Pensaram que ele era um Deus, porque ele era imortal, digamos assim, porque aquele veneno daquela cobra era letal. E com isso ele passou, aqueles bárbaros, aquelas pessoas da ilha de Malta, começaram a idolatrar Paulo. E levaram ele para curar o tal do Públio aí, que era como se fosse um prefeito daquela ilha, daquela localidade. Paulo foi, estendeu as mãos a ele e curou ele. E com isso vieram outros doentes naquela ilha e Paulo curou a todos. Então isso é maravilhoso. Deus conseguiu transformar o mal em bem através de um grande plano misterioso. Porque como Deus mesmo disse em Isaías, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí passando por uma dificuldade tremenda, por uma doença, por uma situação adversa, saiba, Deus ele pode transformar essa situação adversa em algo muito bom para a tua vida, muito bom para a tua vida. Basta você crer, você orar e pedir a Deus discernimento. E a principal coisa, não murmurar. Lembra do livro de Jó? Jó não murmurou diante de Deus. Então, Deus ele transforma o mal em bem. Está escrito na Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E esse tudo está incluído tudo. Nada fica de fora. Então, até mesmo uma situação dessa de Paulo, acabado de sair de um naufrágio, onde nenhuma pessoa morreu, chegou numa ilha deserta com bárbaros, foi picado por uma cobra mortal, nada lhe aconteceu. Curou o prefeito da localidade, todos os doentes que existiam na ilha. Essas pessoas começaram então a achar que Paulo era um ser muito abençoado. Ele pregou de Jesus Cristo para essas pessoas, e todas elas se converteram. Aquela ilha inteira foi salva por um plano extremamente mirabolante e misterioso no nosso amado Deus. Isso é maravilhoso. Então, temos que perceber o seguinte, Deus tem planos para nós que às vezes a gente não entende. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Devemos adorar a Deus e mesmo na adversidade, buscá-lo e não murmurar, porque eu tenho certeza que Deus tem um plano misterioso e maravilhoso para a tua vida e para a minha vida. Ok? Essa era a mensagem para hoje que o Espírito Santo tocou no meu coração para passar para vocês. Façam bom uso dela, meditem nessas palavras. E se você gostou, dê um like no vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal Palavrão, para que grandes palavras de Deus venham ao teu coração. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.